Voltamos, segunda parte da Tânia Trilha, que tem papo que não pode interromper assim não. Voltamos. Ah, Parte 2. é parte 2. Então não tem problema, porque tem papo que a gente não pode interromper e a gente tem um limite de 1 hora, né? Então a Pois é, gente mas continua. Até porque e eu aí? gosto desses assuntos, assim, e acho que a Aham. gente tem que levantar determinadas situações. Você estava falando né, do respeito à Sim, construção de um pensamento. porque imagine você como é que eu iria tolir uma aluna, chegar para ela e dizer assim: olha, não, você não vai fazer a monografia sobre esse tema, não pode. Uhum. Eu estou tolhindo o raciocínio, eu estou tolhindo a construção de um pensamento que ela levou 5 anos ali batalhando em cima daquilo, né? Liberdade de expressão, inclusive, né? Se é o que ela pensa e ela quer defender. Só que é o que a gente, às vezes, hoje em dia, tem uma diferença. As pessoas entendem a liberdade de expressão como grosseria, não é? Enfim, não vamos entrar no mérito, mas é muito Não. complicado. Liberdade de expressão é expressar o que você pensa, o que você sente de forma respeitosa sempre, né? Sempre. Eu acho que tem duas coisas principais que estão faltando muito hoje no nosso país. Primeiro é o respeito, né, que é primordial em qualquer relação, seja a do amigo, do amante, do namorado, do ficante, lá do raio que for, e da esposa, né, também lá com aquele casal de direitinho lá, enfim, todas as formas de família, na verdade, e todas as relações. Mas além do respeito, eu acho que as pessoas precisam ser um pouco mais educadas com as outras. Porque hoje em dia é um festival de falta de Educação. educação. E, meu Deus do céu, educação no trato, sabe, Simone? As pessoas saberem, não, olha só, eu não gosto, eu não quero isso, não, eu não vou, não, eu não concordo com a sua teoria, eu não concordo com o seu posicionamento, mas respeita os Uhum. dedos para eles. Eu digo, olha só, vamos fazer assim, cada dedinho tem um tamanho, não tem? Aí eles ficam, Tânia, eu digo, não, não é a Tânia, não, cada um tem um tamanho, cada pessoa é de um jeito. Uhum. Mas eles não vivem aqui, ó, harmoniosamente, os Uhum. dedinhos? E E se tem que ser, complementam, né? não é? Cada um tem uma função. Não é? Pois é. Mas eu não sei por que, a sociedade, no geral, entrou nessa descorrente, na verdade, né? Eu acho que a gente estava caminhando e hoje eu vejo um retrocesso muito grande. Internacionalmente, então, meu Deus do Não céu, é, nossa. e assim, não é uma coisa de Brasil, não. Não, É o mundo não. inteiro que está surtado. Tem um surto mundial, não é só de corona. O surto mundial vai além do corona, né? Mas vou Essas concordar. polarizações, esses retornos do que a gente imaginava já está, né, minimizado, pelo menos, isso me assusta muito. Muito. E me assusta mais ainda que os países governados por mulheres, eles têm muito mais êxito. Me assusta não como mulher, eu acho isso maravilhoso, mas me assusta a crítica do entorno. Está travando um pouquinho. As pessoas estão vendo que aquilo está dando certo, mas mulher, então, né? Eu tenho que renegar, eu tenho que dizer que não é bacana. É muito difícil hoje em dia, eu não sei o rumo que a gente vai tomar. As pessoas falam em novo normal. Não sei, sabe? Eu não sei se efetivamente a gente vai ter um novo normal. Eu acho que a gente vai ter que se adequar a uma série de situações até que a gente tenha uma vacina, não é? E aí, em termos de Brasil, eu acho que a gente perde muito, muito, porque nós não temos um projeto de governo. Lamentavelmente, a gente tem sempre que falar em política, mas não me Mas venham dizer.
a economia estava maravilhosa, porque não estava, a gente tinha um índice de desemprego altíssimo, enfim, tudo que a gente já sabia, né? Porque eu não vou querer entrar no mérito, porque de repente pode ter pessoas que não gostem, Não, mas você pode falar o que você quiser. cuidado com isso, até Isso outro. aqui é uma conversa entre nós duas, que algumas pessoas vão assistir, se, na hora que não quiser, é só parar. Pois é, eu acho assim, porque eu sempre tive uma visão muito publicista da política. Eu acho que a gente precisa ter políticas públicas de verdade, e não políticas de mandatos, e não políticas para satisfazer um partido. Eu acho que até a construção de um plano de governo, ela não pode ser uma construção com interesse próprio. E a gente não vê as pessoas pensando, Simone, no coletivo. Uhum. Pensa no individual. É aquela velha história. Se você chegou primeiro na universidade, no estacionamento e tal, coloca o teu carro lá atrás, deixa a vaga daqui da frente para quem de repente precisou chegar atrasado porque o filho passou mal, isso e aquilo. Mas ninguém pensa. Ninguém pensa. São raríssimas as pessoas que pensam assim. Ah, eu vou colocar aqui logo porque de repente eu vou embora rapidinho. Sabe? Então, é a tal da empatia, não É. é? Pessoas não pensam. E quando a gente começa a ver assim, o descaso que nós temos com a educação, ao invés da gente ficar falando que a aula é virtual, que é isso, que é aquilo, vamos ver como é que a gente vai fazer para que todas as crianças, jovens e adultos tenham acesso. Como é que eu posso ver com os provedores para fazer isso de uma forma mais graciosa? Sabe, quando eu fui secretária de educação, não é para me vangloriar, não, mas eu consegui trazer a UF para dentro da Secretaria de Educação. A gente fazia pós-graduação lá aos sábados, sem ninguém precisar sair daqui. E eu acho que tudo é só você pedir. Grandes palestrantes que eu consegui trazer para cá e tudo na universidade, era pegando a mão no telefone antes do e-mail, né? E depois me apresentando por e-mail e dizendo: olha, não tenho verba, é gracioso, eu posso ver se eu consigo alguém que financie a sua passagem, eu posso conseguir o hotel, tenho um amigo que consegue. Muitos diziam assim: não, olha só, menina, eu achava isso ótimo, né? Eu graça, porque só a forma que você chega, que você pede, aí é o que eu digo para você. A educação, o respeito, a forma de você tratar o outro. Às vezes, até você dizer um não, você tem que saber dizer aquele não, né? E no que tange à educação, o que a gente tem é uma política de manada, onde você quer que as pessoas estejam cada vez mais ignorantes por desconhecimento, não é? E aí, obviamente, eu posso manipular, eu posso levar para onde eu quiser. O nosso Ministério de Relações Internacionais, que era um ministério de vanguarda, pelo amor de Deus, É, eu a gente está presenciando retrocesso em muita coisa. E, assim, para gente que veio da ditadura, né, que foi criada na época da ditadura, você vê isso tudo novamente, as pessoas falam: ah, esses que são contra são comunistas. As pessoas não sabem o que é o comunismo, essas pessoas não sabem o que é um regime comunista. No outro dia a gente estava em casa falando, aí meu cunhado disse: gente, primeiro-ministro de Portugal é do Partido Socialista. E é um país altamente capitalista, né? E ninguém come criancinha lá, vulgarmente falando. Então as pessoas, se você é do contra, não te respeita, já te rotula. Então eu tenho muita preocupação com como é que vai ficar a educação desse país. Eu, E, outro dia alguém me perguntou como é que fazia se as crianças não, as crianças de colégio público, né, ah, não voltassem para a escola, porque muitos não têm acesso à internet. Outro dia eu vi uma reportagem, uma mãe divide o celular dela com 3 crianças estudando. Então isso é negar acesso à educação. E aí alguém me perguntou, mas como que vai fazer isso? Eu falei assim, olha só, licita um telefone que dê acesso a uma plataforma e um chip que dê acesso só à internet para essas crianças todas. O custo disso é mínimo perto do que se gasta. você conhece a Alessandra Jacu. Uhum. A Alê era responsável pelo TI da educação.
a gente conseguiu informatizar até a zona rural. É só querer, porque verba tem. Quem era eu na fila do pão, né? Uma réis secretária de educação, entendeu? Mas eu acho que tudo é você ter iniciativa, porque dá. Você tem uma série de programas e verbas federais que dá para você fazer um monte de coisa. Dá, E daí, você e a gente está no estado emergencial. E mais, economizando em algumas coisas, porque as escolas estão fechadas. Então, assim, não é falta de verba, é falta, sabe o que é? É falta de comando geral. O que eu acho aí. A ordem tinha que ser dada para o Brasil inteiro. A obrigação é dar acesso à educação. Fundamental para cima. Então tem que arranjar um jeito. Arranja um jeito. do dia para a noite a gente não se reinventou nas universidades que eram presenciais, como a Cândido, que sempre foi presencial, e todos os campos passaram para também virtuais? Não, e vou falar. Eu tenho 3 adolescentes em casa. Ah, 2 que vão fazer o Enem. Um vai fazer o Enem de novo, porque mudou de faculdade 2 vezes. O outro vai fazer na hora certa. E a Sofia com 13. Eu fiquei muito preocupada com a transformação, né? Com a mudança. sim. E deixei passar umas semanas, a escola ficou muito. Demorou muito a tomar a iniciativa, ficou achando que ia voltar logo. Mas quando voltou, se readaptou, se adequou. Eu esperei umas 2 semanas e virei para eles e perguntei: e aí, o que vocês estão achando? Ah. Dá para estudar assim? O conteúdo vem? Mãe, dá. Eu falei assim: vocês não estão sentindo falta de nada? Ah, eu tô, do recreio dos meus amigos. E o conteúdo? Porque o conteúdo tá Ah, vindo, né? então tá maravilhoso, né? Então, assim, uma parte da. Tudo bem, a socialização, que é tão importante para a criança, para o adolescente, tá prejudicada. Mas o Sim. estudo não tá. Não, o estudo não está, não. O problema, sabe qual é, ô Simone? Eu noto até com os nossos estudantes, que são mais velhos e tal, não são as crianças, é a falta de disciplina. Uhum. A disciplina no sentido de você dividir o seu dia. Aí eu disse para eles o seguinte: olha, eu adoro acordar meio-dia. Eu adoro. Se eu puder, eu acordo meio-dia. E eu tenho acordado mais tarde, sim. Entretanto, eu vou dormir mais tarde do que eu já dormia, porque eu tenho que compensar. Aí eu tenho uma que diz assim: professora, você é louca, desculpa, você não é daqui, porque eu não sei como é que você e Sabrina fazem, vocês estão sempre estudando. Aí eu disse para ela, eu digo, olha só, você só não faz se Prioridade. você, entendeu? Porque eu também digo muito para eles, Simone, que a gente só não faz o que a gente não quer, né? Que tudo depende da gente. Se você tem pai rico, milionário, muito bem. Mas se você não tem, corre atrás. Ah, porque eu vou trancar, porque eu quero esperar voltar ao presencial. Não vai trancar nada. Não vai trancar nada. Tempo, a vida é uma só, ela passa muito rapidinho e a gente tem que aproveitar cada milésimo de segundo, a gente não pode deixar de viver. Mas, obviamente, que você também tem o quê? Que se autodisciplinar. Você tem que arrumar o horário para dormir, o horário para você ver o filme, o horário para você se distrair, focar nos estudos. Tânia, o pessoal está reclamando que travou a sua imagem. Realmente, eu só tô. Você está toda embaçada, eu só tô te ouvindo. Ué, mas eu tô te vendo direitinho e Tá? tô me vendo. Tô. Pode ser que na gravação fique direito, porque isso aconteceu em outras lives, mas agora tem uns minutos que tá. A imagem travou. Vamos ver se melhora. É todo mundo na internet. Pronto, pronto, voltou. Alguém Tô. disse assim: Eu Ah. quero ver a diva. Diva, cadê você? Olha aí. Mas é muito triste a gente não ver o incentivo que a educação deveria de ter, né? Eu fico pensando nas crianças que moram nas favelas, eu também me privo de ficar comunidade, comunidade. Comunidade está em tudo quanto é lugar. E as crianças que estão na favela é que têm o menor acesso a ler e a escrever. Eu tive a sorte de os meus pais me influenciarem
Você deve lembrar daqueles livros que a gente abria, iam fazendo as casinhas, os boizinhos e tal. E foi ali que eu aprendi. Com 4 anos e meio eu já estava na escola porque eu tinha me alfabetizado. Uhum. O despertar me foi permitido e às vezes essa mãe lá da favela, ela não tem como. Uhum. Primeiro, de acessibilidade, não é? Segundo, a violência que impera também. Então, eu acho que assim, o Brasil chegou no fundo do poço. Eu acho que em termos de educação, então, Principalmente assim, a se a educação. gente não transformar, a gente não tem como ficar pior. Não, pior, eu acho A que não, gente já chegou na lama, lá no buracão. com Então agora certeza. tem que arranjar um jeito de mudar. E tem que mudar. Tem que mudar a estrutura, tem que mudar a cabeça dos professores, tem que mudar o horário de estudo, tem que mudar tudo. Eu sempre digo que o como é que chamava ele? Darcy Gonçalves? Não, Darcy Ribeiro. Que a ideia do CIEP, né, do estudo Aham, de dia inteiro, com diversas outras atividades em contraturno, é aquilo que tinha que é existir. Mas, infelizmente, no Brasil não se faz política de Estado, é política de governo. Então, exato. se o sujeito que estava no governo fez de um jeito, o outro depois que é contrário a ele, né? E desfaz o que é bom. E desfaz o que ia. Se a gente tivesse o CIEP como lá né, no nascedouro dele, década de 80, se não me engano, né? Se ele tivesse, se a gente tivesse investido nisso no Brasil inteiro, em educação de tempo integral, com uma série de outras, a gente teria mudado, olha só, 80, 90, 2000, 2010. Olha quantas. A gente já teria 2 gerações passadas pelo CIEP. Mas era o projeto do Darcy Ribeiro, E né? em 2 gerações de investimento na educação, a gente muda a estrutura do país. Absoluta certeza, a gente muda o país por inteiro. Mas o que que acontece? Era um tipo de política pública que incomodava, né, Simone? Porque, É claro, obviamente, não foram manipulados, né? Isso é que é é o pior. claro. Quanto mais ignorantes e menos educação formal tiver, mais fácil manipular, né? Com certeza, bem melhor, né? Mas sei lá, eu ainda tenho, apesar de eu achar assim que a gente está no fundo do poço, eu sou muito esperançosa É, ainda. eu também. Eu penso assim, ainda tem uns doidinhos que nem eu assim, que estão trabalhando e que estão escrevendo coisas, por isso que eu às vezes eu tenho procurado também escrever, porque eu acho que escrever é muito importante, a gente publicar as ideias, mesmo que você seja massacrada nas redes sociais, mas isso para mim já aconteceu. Ano passado fui à torta direita, então não estou mais preocupada com isso, mas porque vai ter alguém que você vai conseguir despertar, Sim. né? De uma certa forma, mudar um pouco essa sociedade que a gente tem aí, preconceituosa, machista ao extremo. Tem também algumas mulheres que têm horror a feministas. Parece que nós, feministas, somos assim, contagiosas, né, de doença ruim. Mas não, eu apenas quero que me respeitem e eu quero te dizer que eu posso fazer qualquer coisa. É só isso, não é? As pessoas falam muito em igualdade, mas eu vou muito pela equidade, que eu acho que isso é que também tem que É, ser divisor de águas, né? tem uma diferença, né? E Tem uma diferença. a gente tem que ensinar, principalmente aos homens, aos meninos, que Sim, mulher pode qualquer coisa, né? mas Ela pode estar em qualquer lugar, ela pode ocupar qualquer lugar. E o lugar qualquer. dela definitivamente só é o fogão e a pia se ela quiser, Exato, exato. né? Porque a pia e o fogão servem a todos. Então, Exatamente. é lugar de todos. Eu sempre falo aqui em casa que é coletivo, o que serve a todos é de todos. É. Senão eu vou pro fogão e cozinho só pra mim, né? E aí o fogão tá lá e vocês se virem lá pra fazer o de vocês.
E É isso isso. serve para tudo. Eu lembro, foi Margaret Thatcher que fez uma Uhum. comparação entre gerir um país e gerir uma casa, não é? Exatamente. Exatamente. E é isso, assim, é gerir a vida, gerir uma casa exige um monte de coisas É. que você pode aplicar num país. E Sim. numa casa tem uma família que tem de todas as idades, de todos os pensamentos, e isso tem que ser gerido. Eu achei isso fabuloso. E eu acho que as mulheres que gerem, né, do gerir o público, gerem melhor. Eu não sei por quê. Também não É. quero estudar isso, não. Deixo para os sociólogos, antropólogos e psicólogos. Mas É por que que a mulher, quando assume um cargo, né, de gestão, ela tem um olhar mais amplo? É porque toda vez que a gente vai cuidar de alguma coisa, um pequeno exemplo, quando você recebe um livro emprestado, um brinco emprestado, alguma coisa emprestada que você pegue, você cuida melhor do que o que é seu, correto? Uhum, Você vai cuidado, você não vai deixar ele em qualquer móvel onde de repente um pode colocar um copo. Então eu uhum. acho que a mulher tem de diferente. Você vê até pelos seguros, os nossos seguros de veículos são mais baratos do que os dos homens, não Mas é? é a gente que dirige mal, né? Ah, é ruim. Só pode ser mulher dirigindo. A gente Não. está muito contrário. As estatísticas comprovam que o nosso olhar ele é muito mais detalhista e a nossa visão é assim ampla, não é? A gente tem a visão genérica, você está olhando para ali, está prestando atenção no que está acontecendo. Eu, pelo menos, sou assim. Eu faço 10 coisas ao mesmo Ao tempo mesmo tempo. e E eu não faz mal feito. não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Meu pai dizia, ele dizia assim, eu não consigo, essa capacidade de vocês atende telefone, não sei o quê. E ele brincava muito quando eu corrigia a prova, trazia um chocolate para mim e dizia assim, pô, não dá uma nota ruim, essa pessoa deve ter trabalhado muito, essa pessoa deve ter família. Eu dizia, papai, sai daqui! E às vezes eu estava falando com um e vendo uma coisa e não sei o quê, e ele dizia, meu Deus do céu, não sei como é que faz isso tudo, mas realmente a gente tem esse tipo de olhar, É, né? a gente é porque isso deve ser antropológico, né? A gente desenvolveu lá atrás no DNA da gente essa capacidade de cuidar, gerir, administrar, ser sensível, né? Dar amor, doar, enfim, é uma coisa tão. Eu falo assim, tem dia que eu deito e falo assim, como é que eu dei conta de tudo que eu fiz hoje? Volta e meia acontece isso. Volta e meia eu digo, gente, não acredito que a minha falha é assim, ai, coloquei meu esqueleto em cima da cama, não tô acreditando que eu consegui, de tanta coisa que a gente faz, mas faz parte, né? Faz parte e é isso que tem que ser, né? A gente tem que ser proativo, a vida tem que ser vivida, construída, e não é parado que a gente faz isso, né? Muito pelo contrário, né? Mas vamos em frente, é o jeito. Tânia, adorei. Adorei conversar com você. Conhecer um pouco mais da Tânia. Adorei, porque eu não conhecia a sua história toda. Só a única coisa que eu conhecia da Tânia era a Tânia secretária, a Tânia professora e a Tânia que sonhava fazer um mestrado, que a gente até pensou em fazer junto. Mas a E Tânia não tem os empecilhozinhos que eu tenho. Eu tenho os empecilhozinhos. Mas Sabrina sabe que na hora que os meus empecilhozinhos estiverem com os três com asinhas, aham. eu vou bater cada asa. Não, dia de Santo Antônio, pede maridão, peço viagem. Não, viagem. E de preferência viagem somada a curso, que assim já dá uma melhorada em dois aspectos de uma vez só. Mas você já fez o mestrado? Não, Não?
Não fiz, Ah, eu faço pós, porque a pós é mais simples, é mais rápido, exige de mim menos dedicação. E assim, não, mas eu não sei se eu faria um mestrado à distância, né? Friburgo é uma, é, tem isso, né? o meu tá sendo. Pois E é, eu vou não, tá, gostando, é bacana, você tá conseguindo? tô conseguindo, tô assim apaixonada, porque pra gente que gosta de estudar, pra gente que gosta de adquirir mais e mais conhecimento, a coisa flui. Quando você vê, você já fez duas matérias além do que você tinha que ter feito, entendeu? Então, eu acho que vai. Depois a gente conversa É, mais. o meu problema é tema também, né? Porque eu queria fazer de direito da criança, do adolescente, família. E Uhum. mestrado e doutorado nisso só em Buenos Aires, já te falei isso, e aí tem o entrave de ter o espanhol fluente, aí eu tenho que fazer espanhol. E tem em Portugal, né? Em Portugal É, tem, específico. E eu tô esperando, assim, o que vai acontecer na vida dessas crianças. Porque eu, inclusive, incentivo a ir estudar em Portugal. Pode ir, porque daqui a pouco eu vou também. seria a melhor coisa, né? Poxa. Mas eu tô esperando, assim, tô dando um tempo. Acho que tudo no momento certo se ajusta. Né? Eu comecei a fazer o que a Sabrina fez também, mas aí depois veio aquela coisa do meu pai ter falecido, minha mãe ficou mal, ela realmente precisou muito de mim, e aí ela parece que ela regrediu em 4 anos completamente, sabe? Ela emagreceu muito, não quis mais pintar os cabelos, não tinha mais vaidade. Era um amor assim tão bonito de ver os dois. Eles tinham os rompantes deles e tudo, mas às vezes eu chegava da universidade, ela estava sentada ficava e com a mãozinha onde ele punha a mão, porque eles viam televisão assim. E aí só um abajur aceso, eu chegava, aquilo me doía. E eu acho assim que eles se encontraram, sabe? É triste, a saúde, absoluta certeza que eles estão juntos, continuando o que eles tinham que continuar. Mas foi complicado, aí eu desisti. Gal tem assim opções maravilhosas, maravilhosas. É porque eu fiquei com esse da mediação e o tema que eu podia aproveitar, né? Eu falei, ah, então deixa eu fazer. E agora também na pandemia, em casa, sozinha, para matar o tempo, que tem horas que eu já fiz tudo, e aí eu digo, não, tem que fazer alguma coisa. Aí vamos estudar que é bom. Eu vou pensar nisso. De repente, porque, né? 2 anos, não é isso? Isso, 2 anos, E eu começo a fazer à distância num tema que eu gosto e depois eu vou. Pois é. Depois eu te passo tudinho e aí você dá uma olhada. Vale a Tá pena, bacana. tá Tá bom? joia. Que é um tema que me interessa muito. Aí você pode colocar a criança, a família. É muito bacana. Vou É. pensar nisso, vou pensar nisso. Joia. Obrigada, tá? Boa Nada. noite. Eu que agradeço. Boa noite Adorei. também. Diva, agora eu já sei que é diva. E cuide, tá? Tá. Beijo, muito obrigada. Gratidão. Você também. Obrigada mesmo. Tchau. Tchau.